Nomes objeto também, né? Object, né? Object pronouns. Que aí são o seguinte, tá? Deixa eu falar com vocês o seguinte. Eu tenho basicamente esses dois tipos de pronome aqui quando eu estou falando de verbos. Assim, ó. Eu tenho os pronomes do caso reto, tá? Que são subject pronouns. Eu tenho aqui o I. Vocês conhecem bem you. Vocês estão fazendo cursos, esses aqui são os primeiros que vocês aprendem. Né? Porque vocês conjugam o verbo com eles. Tá? Tem o you de novo. E tem o they. Olha que bonitinho. Olha que coisa mais meio. Ó. Eu tenho aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you e they. Tá? Esses são os pronomes do caso reto. Beleza? Agora, olha só. Presta bem atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção, porque isso aqui, se você souber isso aqui, você mata a charada. Tá? Qual é a diferença? É que esses aqui, eles conjugam verbo. Vocês usam esses sujeitos aqui para conjugar verbo. Então, Jonas, eu pego um verbo to work, por exemplo, que significa trabalhar. Quer dizer, eu trabalho, vou dizer I work. Você trabalha, you work. Ele trabalha, he works. Ela trabalha, she works. Eles vão colocar S quando for presente, aquela coisa arada toda que vocês, presumo eu, já sabem, beleza? Mas vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Esses aqui conjugam verbo. Beleza? Aí eu tenho uma outra listinha, tá? Que são os oblíquos, beleza? São os pronomes oblíquos. Vou colocar aqui. Depois eu boto em duas colunas, tá? Que esses aqui, eu acho que vocês devem lembrar da listinha, são esses aqui, ó. Me, you, fica you igual. Him, her, it, us, o you repete e them. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer um negocinho mais bonitinho para vocês. Olha só. You e them. Vamos colocar aqui duas colunas, porque daí vocês conseguem visualizar melhor. Ó, olha aqui, ó, um do ladinho do outro ficou mais bonitinho assim, né? Vocês estão conseguindo ver legal aí? Acho que sim, né? Aí vocês têm de um lado a coluna dos pronomes do caso reto e da outra dos oblíquos. Beleza? É isso aí. É isso aí. Então, qual é o lance aqui? O que vocês têm que saber? O que vocês têm que saber? É que essa primeira coluna aqui, ó, dos pronomes do caso reto, elas conjugam verbo. E essa aqui dos oblíquos, elas não conjugam verbo. É isso. Para você saber se você usa uma ou se você usa outra, tá? Você tem que ver se está conjugando o verbo ou não. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, quer dizer, ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui. Bom, cadê o sujeito? O sujeito é o ele, né? É o ele. E o ele está conjugando o verbo trabalhar? Ele trabalha? Sim, está conjugando. Então, eu não vou usar him, eu vou usar he, porque são esses aqui que conjugam verbo. Então, eu vou dizer he works here. Legal? Ó, outro exemplo. Ela estuda inglês. Beleza? Legal. Então, ela estuda, o ela está conjugando o verbo. Aí é o seguinte, fala Wagner, beleza, Wagner? Como é que tá, meu querido? Beleza? Ó, ela conjuga verbo, então eu vou usar she e não her. Beleza? Então eu vou dizer she studies English. Beleza? Então, ó, conjugou verbo, eu uso aquilo ali. Para mim fazer não dá cara, como tem isso, tá? Como tem isso. Triste. Mas até em português a gente fala assim, né, cara? Mas é a mesma ideia, cara. É a mesma ideia, Tomás. Ó, agora eu quero fazer uma frase assim, ó. Olha só que legal. Ele trabalha com ela. Ó, tá vendo que tem duas pessoas aqui? Tá vendo que tem um ele e tem um ela? Pois é. Só que repara bem na frase, ó. Ele trabalha com ela. Qual é que está conjugando o verbo trabalhar? Você vai dizer, é o ele. Ele trabalha. Mas o ela está aqui também, só que o ela não conjuga verbo. Então, eu venho aqui e olho. Bom, conjuga verbo é essa coluninha aqui. Não conjuga verbo é essa coluninha aqui. Então, é o seguinte, ó, conjugou verbo é he. É ele, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele trabalha, he works. Legal. Agora, com with e ela. Esse ela não conjuga verbo. Então, eu não uso she, eu uso her, tá? Então fica ali, he works with her. Aí eu acho que a Luaninha que vai curtir, essa Luaninha que curte Lincoln Sound Reduction, posso reduzir aqui também, tá? O her
tanto quando for possessivo quanto quando for oblíquo, ele pode perder o H. Então fica whether, whether, whether. Tá, vai ficar um TH voiced e você vai falar there, whether. He works with her, he works with her, he works with her. Legal? Olha só, fica super legal falar assim, né? Agora vamos inverter isso aqui. Vamos inverter isso aqui. Eu quero dizer, não ele trabalha com ela, eu quero dizer que ela trabalha com ele. Vocês estão ouvindo uma barulheira aí também, cara? Porque tem gente pintando aqui em casa. A galera detona, assim, cara. Enquanto isso aqui não ficar pronto, vai ser uma loucura. Fala, Roberto! Fala, Roberto. Tudo bom, meu querido? Bom ver você aí, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Ela trabalha com ele. Agora, é o ela que está conjugando o verbo. Então, eu não uso her. Vamos lá de novo. Esses aqui conjugam o verbo. Então, eu vou lá para o nome do caso. Tá, olha só. She works. Com ele. With. Agora, o ele não está conjugando o verbo. Olha aqui, ó. Quando ele conjuga verbo é he, mas quando não conjuga é him. Him. Cuidado para não confundir com o res, que é o possessivo. Tomás está perguntando assim, ó, tá pintando ou aplicando textura? Não, cara, estou pintando a casa, Tomás. Cara, tô reformando a casa desde o início de setembro, bicho. Cara, assim, ó, se vocês puderem evitar qualquer reforma em casa, evitem, porque era para durar um mês. Olha só, era para durar um mês, começou no início de setembro, cara, já tá 5 meses nessa loucura. Ai, cara, eu não aguento mais. Vamos lá, vamos voltar ao raciocínio aqui, ó, eu tenho aqui agora o him quando não conjuga verbo. Então, she works with him. She works with him. Legal? Luaninha, antes que a Luaninha pergunte, Jonas, o him também perde o H? Perde, Luaninha. Ó, você pode tirar o H do him. Tá? E fica with them, tá? Então, she works with them, tá? Então, he works with her, she works with them, tá? Você pode fazer isso sem problema. Agora, quer ver outra confusão que pode dar aqui? Eu até gravei esses dias aí um videozinho sobre essas reduções. Acho que tá até no YouTube, cara. Eu botei no YouTube também, tá no Instagram, mas tá no YouTube também. Depois você dê uma olhadinha ali, é recente, acho que é da semana passada esse vídeo. O que pode dar de confusão aqui é com o them. O them é o oblíquo do they, né? Então eu tenho they quando conjuga verbo e o them quando não conjuga. Se eu quiser falar, por exemplo, ela trabalha com eles. Ó, o ela conjuga verbo, então é o she, normal. Com eles, o eles não conjuga verbo, então eu não vou usar they, eu vou usar them, correto? Então ficaria she works with them. E o them, ele não perde só o H, ele perde o TH. Tá? Fica assim, ó. With them. Então, she works with them. She works with them. Aí fica muito parecido com him, né? Ó, she works with them. 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 Cara, e como aquele i fechado é o i curto, cara, pode dar uma confusão desgraçada mesmo, tá? Pode ser them ou them. De novo, o contexto vai dizer quando é um, quando é outro, não vai ter grandes problemas, tá? Mas essas são reduções muito, muito comuns de você encontrar, tá? Então, eu tenho aqui o her, que fica er. Eu tenho him, que fica him. Eu tenho them, que fica am. Né? Isso é muito, muito, muito comum, beleza? Muito comum mesmo, tá? Então é assim que funciona, tá? Mas qual é o